E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os empregos que eu já tive desde a época que eu morava no Ceará. Quando eu era criança, minha mãe, acho que ela ainda tem, não sei, ela tinha um mercadinho, então eu trabalhei com ela. Então essa é a primeira experiência que eu tenho com vendas, tudo mais. A gente atendia os clientes, né, tem uma época de pagamento, que era o começo do mês. Os clientes dela eram sempre os aposentados que iam fazer a compra no mercadinho, pagavam o valor que tinham comprado no mês anterior e eles faziam a compra no mês atual. Como eu não recebia salário, eu ficava indignada porque eu queria receber salário. Eu via aquela galera recebendo, minha mãe não me pagava, eu fiquei com raiva daquilo porque eu também estava trabalhando, né? Então eu falei, vou trabalhar. Aí, como eu fui criada com a minha mãe, então a gente só fazia as coisas de casa, porque ela queria que as coisas ficassem sempre arrumadas. Então, o primeiro emprego que eu pensei, ou eu vou limpar a casa de alguém, ou vou cuidar do filho de alguém, que na época minha irmã teve 2 filhas, então eu tinha uma certa experiência em cuidar de criança. Então, eu pensei, vou procurar um trabalho onde a pessoa vai me pagar por aquilo que eu tô exercendo e eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Beleza, vou procurar um trabalho. Bom, na época que eu trabalhei no Ceará, os salários eram baixíssimos. A gente ganhava R$60 por mês e naquela época a gente conseguia fazer muita coisa. Pois é, pasmem, fazíamos muita coisa. Então, a gente ia, fazia o trabalho e naquele determinado dia recebia o pagamento. Vem, amor. Senta aqui. A gente tá fazendo esse filme de manhã, acabamos de acordar, tive essa ideia e pensei, vou gravar. Porque quando eu tenho a ideia, eu tenho que fazer logo, porque senão depois eu esqueço e aí não sai nada. Então, quando eu trabalhava com a minha mãe, ela pagava esse valor de R$60 para as meninas que trabalhavam com ela, mas ela também ajudava com os gastos que a gente tem todos os meses, né? Tipo um shampoo, um hidratante, um absorvente, às vezes ela comprava uma roupa, uma sandália. Então a gente tava acostumado com isso, né? Tipo, era uma troca. Então, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi de babá, aí eu cuidei de um bebê, aí eu ia ganhar R$60 por mês. Aí eu pensei, nossa, dinheiro, né? E eu me sentia totalmente independente, eu me sentia a rica, eu tenho dinheiro, porque eu trabalho e eu tenho dinheiro, então eu vou comprar o que eu quiser. Eu tava trabalhando, depois de um tempo, eu ainda tava estudando nessa época, se eu não me engano, eu tava na idade de 16 para 17 anos, eu acho que foi mais ou menos nessa época. E aí a gente ia pra Fortaleza, visitar os pais da moça que eu cuidava do bebê dela. E chegando lá, eu conheci uma outra pessoa, aí ela tinha 2 filhos, eram gêmeos, e aí ela chegou pra mim querendo alguém pra cuidar dos filhos dela, porque ela não tava conseguindo encontrar, e aí ela falou assim, eu pago só R$120. Nossa, aquilo deu um beijo na minha cabeça, eu falei, nossa, o dobro do que eu ganho. Claro que são 2, mas olha só, os 2 dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Eu posso cuidar no mesmo tempo que eu cuido desse bebê e aí eu ganho mais. Nossa, isso pra mim foi maravilhoso. Eu falei, nossa, e outra, eu vou morar em Fortaleza, que até então eu não tinha conhecido Fortaleza, né? Aí voltei pra casa dos meus pais, acho que no final do ano, né? Só que como aí passava mês eu sem dinheiro, né? Eu não recebia. E aquela sensação de ter que ficar pedindo, depois que eu já tive a experiência de trabalhar e receber o valor pelo meu trabalho, aí eu já não aguentei mais ficar em casa. Eu falei, não quero mais ficar em casa, já quero trabalhar. Aí nessa época, minha irmã tava procurando trabalho pra mim, ela falou que eu podia morar com ela, que ela me ajudava. Aí eu fui cuidar de uma senhora, cuidadora de idoso, fui ser cuidadora de idoso. Aí eu cuidei dessa senhora e eu ganhava R$50, mas eu morava nessa casa. E aí aos sábados eu deixava tudo arrumado e aí o pessoal da escola a gente se encontrava pra jogar Uno. Meu Deus do céu, a gente fazia o campeonato de Uno. Aí teve uma época que eu fazia tapioca, eu tinha aprendido a fazer tapioca. Pra quê? Que aí toda vez que a gente falava assim, quem ganhar no Uno vai ganhar tapioca, meu apelido era Jade, vai ganhar tapioca da Jade. Aí eu fazia, o meu apelido era Jade, depois eu conto pra vocês a história desse apelido. Porque quando eu tava morando ali, eu pensei, nossa, agora eu vou matar minha vontade de todas essas festas que eu tenho vontade. Então eu tinha um sonho de sempre ir pras festas e ficar até o dia amanhecer. Porque quando eu ia pros forró com a minha mãe, tipo 2 horas, 2h30,
No máximo, ela já tava indo embora. E eu, poxa, agora que tá ficando bom. Eu falei, meu Deus, como será que deve ser o fim de uma festa, né? E aí eu realizei o sonho. Eu fiquei na festa até de manhã. Fiquei lá, quando eu olhei, todo mundo assim, já com a cara com os olheirão aqui. Já não tem ninguém mais maquiado. Já tava todo mundo feio. Quem tava bonito de noite, de manhã já tava horroroso. Quem tava com dinheiro de noite, de manhã já tava pobre. Quem tava com as unhas feitas de manhã já tava sem esmalte. Era tudo feio, né? Depois eu comecei a ir na igreja com a minha irmã. Aí eu já não me identificava mais com essas coisas. Aí já parei de ir em todas essas festas, né? Eu sei que eu tinha um hábito também de usar muita meia calça. Meu Deus do céu, que moda foi essa que eu inventei? Eu inventava cada coisa. Eu usava meia calça, um short curto e uma blusa grande que quase tampava todo o short. Eu tinha a mania de usar esse tipo de estilo. E um saltinho. Na minha cabeça eu tava arrasando, né? Mas vai saber o que os outros estavam achando. Isso tava legal até eu começar a usar meia calça colorida, porque eu até então tava usando umas meia calça preta, né? E elas eram furadinhas, elas não eram meia calça toda fechada. Aí depois eu comecei a usar meia calça fechada, e essas meia calça fechadas coloridas. Antes de eu sair do trabalho que eu tava cuidando da senhora, ela faleceu. E aí eu fiquei lá cuidando do filho dela. Ele tinha estrabismo no olho, às vezes ele saía na rua, passeava, mas ele voltava, né? Eu vi que o valor já não era mais suficiente, eu já tava tendo necessidades maiores, né? Então, na mesma rua, eu encontrei também um trabalho que a moça me pagava R$60 por mês e eu ia todo dia limpar a casa dela. E aí eu fazia isso e ainda estudava. E às vezes eu chegava na escola, eu dormia porque eu tava cansada. Não dá, essa vida não dá pra mim. Só que os trabalhos que tinham era só esses, de limpar o chão, de limpar a casa dos outros. Não que seja um trabalho, que não seja um trabalho digno, mas era muito cansativo. E eu percebi que tava tirando a minha energia. Né? E eu tenho um problema de coluna, vocês já devem ter percebido que eu sou um pouco corcunda e essa parte aqui me dói pra caramba quando eu faço muito esforço. Então eu comecei a pensar em outras alternativas. Aí a minha irmã procurou um trabalho pra mim e esse trabalho era assim, eu limpava, terminava, eu ia embora. Então quando eu percebi que quando eu terminava eu podia ir embora, menina do céu, eu pegava e terminava o mais rápido possível. Porque daí eu pensei, não, se eu termino e já posso ir embora, então significa que eu posso arrumar um outro trabalho. Eu vou dar uma de Július agora, ter 2 empregos. O pessoal queria que eu ficasse, falei, não dá pra mim. E teve uma época que a minha coluna travou, eu não conseguia pisar sem sentir dor nesse lado do quadril. Isso tenho desde os 10 anos, pessoal. Quem estudou comigo vai lembrar que eu usava um colete assim, eu tinha vergonha, sofria bullying na escola, eu tirava na aula, minha mãe ficava extremamente irritada, porque ela comprou aquilo, foi caríssimo. E ela comprou pra corrigir a minha postura e pelo fato dos colegas encherem o saco, eles batiam nas minhas costas assim, pá, dói, Thaís? Eu, dói não, imagina. Nossa, eu ficava com raiva, eu tirava, ele tinha 3 velcros aqui, eu tirava assim, eu só usava pra ir embora porque a minha mãe ia ver que eu tava usando. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar de novo em Fortaleza, cuidando de um bebê. Aí eu fui cuidar desse bebê. Cuidei desse bebê. Esse foi o salário mais alto que eu tive enquanto eu morei no Ceará. Foi R$300 por mês. E na época eu não tinha a ideia de abrir uma conta no banco. Então ficava na minha carteira, lá o dinheiro guardado. Só que, mais uma vez, a coluna me atrapalhou. Comecei a sentir dor aqui e aquilo foi travando as minhas costas, entendeu? E também, quando a gente cuidava das crianças no Ceará, a gente cuidava das crianças e ainda fazia as coisas de casa, tipo, limpava a casa, fazia almoço, lavava a louça. A gente não exclusivamente só cuidava da criança, né? E aí, quando eu travei as minhas costas, eu voltei pra casa da minha irmã. Voltei de Fortaleza pro interior e fiquei lá um tempo que eu não lembro direito. Mas eu voltei pra casa da minha irmã. Depois que eu voltei pra casa dela, aí apareceu de novo a oportunidade de voltar pra casa da mãe dos gêmeos, né? Aí ela já tinha tido outro filho. Aí eu fiquei lá também por um tempo. E aí, daí foi onde eu tive contato com a minha prima. Minha prima maravilhosa, perfeita. Nossa, ela entrou na minha vida. Ela me deu muitas dicas, inclusive hoje também. Ela tem um papel muito importante na minha vida. Ela é minha consultora de tudo também. E quando a gente começou a conversar, ela me falou sobre possibilidades de ganhar um pouco mais, né? Porque até então, a experiência que eu tinha tido era de ganhar R$300. Aí ela me chamou pra morar com ela. Nessa parte, gente, depois eu vou contar essa história pra vocês com mais calma, porque éramos em 6 em uma kitnet. Aí a gente foi entregar panfleto na rua.
Aí daí que a gente foi entregar panfleto na rua, que surgiu a oportunidade depois de um tempo pra vir pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, eu consegui um trabalho numa empresa de açaí, eu era auxiliar de produção. Aí essa empresa foi embora para um outro estado. Depois eu comecei a trabalhar numa loja de roupas, foi onde eu descobri o meu encanto pelas vendas. E aí eu comecei a trabalhar de vendedora, aí essa loja que eu trabalhei, ela fechou depois de 3 anos. Aí depois eu trabalhei num outro lugar de vendedora também. Eu sei que desde quando eu comecei a trabalhar com vendedora, que eu só procuro trabalho de vendas, só com vendas. E aí desde então é só de vendedoras, né? Atualmente, agora eu trabalho pra mim mesma, eu sou autônoma, porque mesmo trabalhando eu sempre fiz renda extra. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre todas as rendas extras que eu já fiz na minha vida, que todas deram certo, me ajudaram pra caramba. Aí você comenta aqui embaixo, que aí eu venho trazer um vídeo só de renda extra pra ajudar vocês também. Esses foram todos os empregos que eu tive, né? Até finalmente criar vergonha na minha cara e abrir um negócio próprio, parar de trabalhar pros outros, cansativo, né? Mas eu percebi que a gente trabalhando pra gente, a gente trabalha bem mais. Só que você faz o seu horário, mas também o dia que você não abre ou que você não vende, é um dia que você não recebe. É cansativo, mas é gratificante. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, dá um gostei, clique em gostei. Não esquece de clicar em gostei, hein? Vocês comentem no clique em gostei, para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e comece a te indicar mais coisas como essas, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aqui de lado, me sigam também. Comenta aqui embaixo se você também já teve várias funções. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Beijo e até a próxima.